Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre um assunto que eu preciso realmente de alguns minutos para estar abordando, já que não é nada simples, porque mais uma vez envolve um grande contexto em torno da situação, em para quem nós estamos falando, qual o contexto, etc. O vídeo de hoje é sobre o açúcar, que pode ser talvez aí um problema na sua vida, o excesso de açúcar. Então vamos abordar realmente aqui algumas considerações sobre essa substância, de um lado tão temida, mas por outro lado tão amada. Então, bom, primeiro de tudo, o açúcar pode ser terrível para aquela pessoa que, no caso, é sedentária, trabalha o dia todo tomando cafezinhos adoçados com açúcar, ou então, justamente à noite, antes de dormir, no horário com menor gasto energético, ela vai lá e consome um chocolate ou algum doce da sua preferência pouco antes de dormir. Então, nesse caso, ele pode ser péssimo, mas por outro lado, alguém que está pedalando por 2, 3 horas, ele necessita da ingestão de acordo ali, claro, com o seu nível de treinamento, pelo menos ali entre 30 e 60 gramas de açúcar por hora de exercício. Esse açúcar normalmente na forma ali de maltodextrina ou outro tipo de carboidrato com absorção imediata, mas estamos falando aqui basicamente de açúcar. Então, duas situações completamente opostas, uma em que o açúcar é totalmente necessário e outra em que o açúcar é terrível. Vamos focar aqui o nosso vídeo de hoje em situações que podem ser bem ruins, falando aqui com relação ao seu emagrecimento, manutenção da composição corporal e até mesmo ali uma prevenção de um diabetes do tipo 2 para aquelas pessoas que exageram no seu consumo de açúcar. Mas lembrando que quando falamos em diabetes também está relacionado ao estilo de vida, à ingestão também de gordura saturada e outras situações. Bom, voltando aqui ao açúcar e aproveitando que eu estou aqui no meu consultório, no meu local de trabalho, você precisa fazer uma higiene do seu local de trabalho, da sua casa, se realmente açúcar é um problema. Imagina se aqui na minha gaveta tivesse algum tipo de chocolate, algum tipo de doce que me remetesse à infância, que me trouxesse algum prazer imediato. Qualquer momento aqui que eu me irritasse, seja com atraso de paciente ou seja com outra situação, eu já automaticamente me afogaria aqui nas minhas mágoas num doce qualquer. Então, primeiro de tudo, é fazer uma higiene, né? Muito se fala em higiene pessoal, né? Até com relação ali à nossa própria higiene, mas precisamos também fazer uma higiene do nosso local de trabalho, local de moradia, com relação a alimentos de baixa qualidade, higiene de pessoas que muitas vezes são extremamente tóxicas ao nosso redor. Então, uma higiene mental, higiene digital, né? Eliminar várias situações que nos trazem malefícios à saúde mental. Então não é apenas a nossa higiene do dia a dia, mas também uma higiene em vários outros aspectos. Então, essa higiene no ambiente de trabalho, em casa, com relação a doces, etc., acaba sendo fundamental. Daí muitos pacientes até me colocam a situação: poxa, Rodolfo, mas em casa eu tenho criança. Daí vai também a pergunta sendo um pouquinho aqui polêmico, porque falar a verdade hoje em dia gera polêmica. Tá, mas então a criança ela necessita de doce, então é interessante a criança crescer num ambiente em que tenha doce em todos os lugares, em qualquer momento, né? Não é à toa as taxas de obesidade só crescendo, justamente grande parte disso também a má educação alimentar que as crianças recebem em casa. Então realmente, né, a criança crescer numa casa que tem uma garrafa de refrigerante açucarado na mesa e doces para todos os lados, claro que isso vai se tornar um comportamento normal para essa criança, adolescente, etc. Então, realmente, colocar regras também em casa, isso vale para a família toda, né? De uma maneira que isso não se torne um consumo ali habitual ao longo de toda a sua vida. Então, feito isso, você já vai ter dado um passo gigantesco para realmente deixar um doce para aquele momento que mais realmente é agradável. Então vamos lá, tirando que situações de quem tem um gasto de energia muito intenso, ou então aquela pessoa que está com os exames perfeitos, ela tem ali uma composição corporal dentro do que ela busca e consome o seu docinho todo dia, ok. Aí envolve características genéticas, epigenéticas, é tudo que essa pessoa fez ao longo da vida. Provavelmente essa pessoa nunca fez uma dieta
alimentar ao longo da vida, nunca precisou disso, ela naturalmente já tem ali um controle alimentar, por mais que não tenha uma dieta perfeita, mas tem o seu controle alimentar e, claro, dificilmente essa pessoa vai ter um físico sarado, atlético, a não ser que faça muito exercício, mas às vezes nem é o objetivo dela, então não vou entrar aqui nesse mérito, né? Então, de realmente termos ali uma organização desses doces para momentos mais especiais. É o pudim da avó no domingo, é ali um doce de sobremesa, que aí sim entra um assunto bem importante, que é realmente, se for colocar o doce na sua rotina, que coloque em algum momento de um exercício físico intenso, ou então que seja de sobremesa para diminuir o impacto na sua glicemia. Ao invés de comer o doce antes de dormir, coloque o doce como sobremesa do almoço. Mas aí eu entro no outro ponto. Se você fizer uma ótima ingestão de fibras nesse almoço, peguei aqui o almoço como exemplo, com até a presença de vegetais amargos, que você tenha agrião, rúcula, almeirão, isso vai trazendo o seu paladar mais para o amargo e não tanto para o doce. Até uma dica legal, suco de limão azedo, para você ir trabalhando também o seu paladar, para não ficar tão dependente assim do doce o tempo todo. Lógico, essa questão de paladar doce, isso vem de quando você era um feto, né? Porque se a mãe, durante a gestação, consome muito doce, isso afeta o paladar do seu bebê, inclusive na vida adulta. Aí entra a questão de introdução alimentar. Tem crianças que recebem refrigerante na mamadeira, ou sucos de fruta açucarados, né? Até pelo menos 2 anos de idade, não deveria se ofertar açúcar para a criança, mas na verdade, se não ofertou até 2 anos de idade, realmente essa criança vai ter um paladar muito mais para alimentos que não são tão doces assim, vai buscar o seu prazer no doce em frutas e demais alimentos que já são doces em si e que a gente acaba muitas vezes, devido à introdução de outros tipos de açúcares, achando que a banana não é doce ou outros alimentos acabam não sendo doces. Então, você organizando esse almoço dessa maneira, dificilmente você vai ter aquela vontade de comer um doce realmente depois do almoço. Você vai satisfazer com, por exemplo, uma fruta. Fruta, sim, é uma ótima sobremesa, seja para o almoço, seja para o jantar. Então, não adianta a gente falar só de doce, a gente tem que falar de nutrição quando estamos falando aqui de um alimento, né, isolado. Não adianta falarmos apenas dele, mas sim de todo o contexto. Um outro ponto também muito importante, já dei aqui um spoiler no início, é o consumo de bebidas açucaradas, ou então balinha, chiclete, açúcar entre as refeições. Devemos realizar pelo menos aqui 4 refeições muito bem organizadas ao longo do dia, dependendo da rotina de cada um, pode ser 5, pode ser 6, eu particularmente me dou muito bem com 4 refeições. Agora, entre as refeições é o momento da hidratação, ok, você pode usar chás, por exemplo, mas é o momento da hidratação e não você ficar tomando suco com açúcar, café com açúcar, chupando bala, mascando chiclete, tudo isso açucarado. Então, é tirar o açúcar desses momentos, porque realmente isso faz muita diferença. Quando eu vou almoçar em um restaurante self-service, algo assim, eu dou uma, claro, como nutricionista, eu dou uma observada ao meu redor. O que normalmente eu vejo? No prato das pessoas, quase todo mundo coloca batata frita. E a sobremesa, normalmente um chocolate, um doce, mas em contrapartida, você olha em geral, não dá para não fazer essa relação, porque estamos falando de algo relacionado à saúde, não apenas aqui algo relacionado a invadir a vida dos outros, né? Estamos falando aqui de uma estatística. A gente observa que essas pessoas com esses hábitos não estão em boa forma. Essas pessoas estão cada vez mais com sobrepeso, que pode ou não, né? Depende de outros fatores, mas pode avançar para uma obesidade, automaticamente isso não tem relação com o estilo de vida. Então, tenho certeza que se perguntar para cada uma dessas pessoas que estão lá, batata frita e o doce de sobremesa, se elas estão satisfeitas com a composição corporal atual, a maioria vai dizer que não. Só que quando essas pessoas decidem emagrecer, seja porque vai ter uma festa, seja porque vai ir para a praia ou qualquer situação dessa, ao invés de organizar a sua rotina, ela vai para um medicamento, um Ozempic ou outro similar e buscando o milagre. Mas, gente, até quando que nós vamos continuar com essa visão? Parece que quanto mais tempo de profissão eu tenho, mais a mentalidade das pessoas com relação à nutrição e cuidados com a saúde, ela regride. As pessoas estão cada vez mais buscando facilidades onde não existe facilidade, porque a questão de emagrecer, reduzindo o peso na balança, é apenas um mero detalhe. O importante é você ter uma boa nutrição para ter energia e consumo de açúcar em horário errado, por mais que seja uma molécula energética,
diabética, vai mais te trazer preguiça por uma hipoglicemia de rebote, baixa produtividade e vai afetar a sua qualidade de vida como um todo. Então é muito fácil eu falar aqui apenas do açúcar, mas eu preciso falar de todo esse contexto geral, né? E um erro clássico também, aquela pessoa que busca reduzir o açúcar na dieta ou principalmente substituir, acaba trocando por açúcar mascavo, açúcar orgânico, açúcar demerara, açúcar de coco, entre outros, que na verdade todos são açúcar. Então nós precisamos sim eliminar esse açúcar extra da nossa dieta e colocar açúcar de qualidade, que aí sim, frutas seria aqui uma excelente opção, né? Nós precisamos até, em cada refeição, poderíamos ter a presença aqui de frutas, seja ali um kiwi à noite, ou frutas vermelhas, um morango, laranja, melancia, uva, pera, banana, e depende da região que cada um mora, principalmente quando nós falamos região norte e nordeste, temos uma variedade de frutas absurda nesse país, e você aí comendo chocolate de sobremesa ao invés de estar desfrutando de alguma fruta regional que você tenha. Ah, mas o açúcar mascavo, entre outros, tem mais micronutrientes, ele é mais rico. Ok, numa pitada, isso não vai fazer menor diferença. Da mesma maneira que você investir em um sal do Himalaia, porque ele tem mais minerais, a pitada que você usa é insignificante. Então é outra situação que não tem nenhuma relação aqui de benefício. Você paga mais caro por um sal ou um açúcar, pensando aqui nos seus micronutrientes. Bom, espero que tenha ficado aqui não uma aula profunda, como eu faço na minha pós-graduação, sobre quando nós falamos de açúcar, mas aqui um geral para auxiliar você a melhorar os seus hábitos alimentares, tratando aqui de uma substância que pode ser um pesadelo aqui para muitos, como eu disse, né, um vilão, mas um mocinho ao mesmo tempo. Então, realmente, buscar estratégias para controlar a sua ansiedade, para realmente, com um fracionamento alimentar adequado, uma espiritualidade associada à nutrição, isso sim é a melhor maneira de você estar afastando aqui o açúcar de momentos da sua vida que ele não deveria entrar. Mas, por outro lado, quando realmente fizer sentido uma receita maravilhosa, em ótimas companhias, coma o seu açúcar, só que aí sim, sem culpa. Deixe nos comentários novas sugestões de vídeos, assuntos que vocês gostariam que eu abordasse com vocês. Valeu, pessoal!